Vamos lá, eu tenho o Léo Dutra, especialista em opções, que está aqui com a gente. Deixa eu trazer o Léo. Léo, desculpa aí, acabei me empolgando aqui, eu e o Gani falando, nem tinha visto a hora. Obrigada pela sua presença, boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Paula, muito boa tarde. Obrigadão aí pelo convite, um prazer enorme estar com vocês aí. Eu estava acompanhando o bate-papo também aqui, até eu me empolguei, então estava bem legal. E é isso aí, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Léo, é o seguinte, ontem a gente viu aí um movimento brusco do mercado, né? Na verdade, foram vários movimentos, vamos dizer assim. Primeiro a gente viu uma queda, depois a gente viu uma alta, em relação de 15 minutos tudo mudou. Queria saber, na verdade, assim, a pergunta que eu quero deixar para você é o seguinte, né? Num momento como a gente tem vivido, o que a gente viu ontem, a questão ali, muitos operadores, né, de opções principalmente, né, acabaram surpreendidos. Esse tipo de oscilação muito brusca, ela é positiva ou ela é negativa para quem realmente é operador de opções? Olha, eu falo que depende, porque no mercado de opções eu classifico basicamente o mercado em três partes. A gente tem a parte de estruturas de renda, onde a intenção é basicamente gerar fluxo de caixa. Então, eu posso, com uma carteira de ações, gerar todos os meses um fluxo de caixa, que eu falo que são as estratégias de renda. A gente tem as estratégias direcionais, que servem tanto para proteção, quanto para tentar especular as movimentações do mercado. Eu, particularmente, eu gosto de utilizar muito mais para proteção. Aí a gente tem as estratégias de volatilidade. Dentro das estratégias de volatilidade, a gente ganha desde que o mercado tenha muita movimentação, seja para cima ou seja para baixo. Então eu falo assim, depende muito de como é que você está posicionado nesse mercado. Eu gosto bastante, como eu falei, eu gosto bastante dessas estratégias de renda. Então essas movimentações de oscilação mais brusca para o mercado é interessante para a gente, porque a volatilidade implícita das opções aumenta. A volatilidade implícita é basicamente a volatilidade que o mercado está esperando. Então isso faz com que o prêmio das opções fique muito gordo. Só que ainda que a gente tenha tido uma movimentação significativa, uma coisa que chama a atenção e é bem interessante, porque normalmente quando tem muita aversão a risco, muito receio com o mercado, essa volatilidade implícita ela tende a disparar. E não é um cenário que a gente está vendo, tá? A gente está vendo a volatilidade implícita ainda relativamente baixa, nem se compara com os movimentos que a gente teve nos anos anteriores, Covid nem se fala, né, mas 2019, 2018, que a gente teve também picos de volatilidade, e principalmente em momentos aí de tensão política, quando as eleições tendem a se aproximar. Então acredito que o mercado, que isso daí deve ser só a pontinha do iceberg, né, eu acredito que o mercado vai ficar muito mais volátil. A gente vê como eu falei, a gente vê essa medida pela volatilidade implícita, e é um movimento natural que tende a acontecer principalmente com a aproximação das eleições, né? Léo, quero trazer o Gani aqui para a nossa conversa, porque ele também tem perguntas aqui para você. Fala, fica à vontade, Alan Gani. Não, na verdade, Léo, boa tarde agora, né? Prazer falar contigo. Eu queria que você explicasse para a nossa audiência o que seria essa volatilidade implícita e por que ela tá ainda baixa. Boa. Bacana. A volatilidade implícita é uma volatilidade que o mercado está esperando. É uma volatilidade que os players esperam para o mercado. Então, o que acontece? As opções são mecanismos, né, de proteção. Elas foram criadas naturalmente para proteção, para você proteger uma carteira, para você se proteger contra, sei lá, a alta do dólar, por exemplo. Então, quando tem aversão a risco, quando tem esse pânico vindo para o mercado, o que acontece? Começa a ter muita demanda pelas opções, para estar protegendo a carteira. Então isso faz com que o preço das opções comece a subir, o prêmio de risco sobe. E como a gente tem ali uma formulazinha, né, que é o Black-Scholes, para a gente ver a precificação das opções, a gente consegue determinar, a gente consegue fazer uma derivada parcial, né, que ele diz basicamente qual que é a volatilidade que o mercado está esperando. Então, se a gente tem uma volatilidade histórica, digamos, lá para a Petrobras, de, sei lá, 40%, isso significa que, se a Petrobras tem um retorno médio de 10% ao ano, esse valor pode ser 40% para cima ou 40% para baixo.
E quando a gente tem a volatilidade implícita, que é a volatilidade que o mercado está esperando, de 50%, 60%, significa que a gente tem uma volatilidade esperada pelo mercado bem acima do que é o histórico dela. Para vocês terem ideia, quando a gente estava no auge da crise no ano passado, né, a volatilidade implícita da Petrobras saiu de seus 23% para 156%. Então, isso deu a possibilidade da gente fechar a operação de renda gerando taxa de 25% no mês. É claro que isso é um movimento atípico, não é comum de acontecer, até porque a gente vivenciou um momento aí que nunca, eu pelo menos nunca tinha passado por isso. Acredito que a maioria das pessoas aí da nossa geração e de outras gerações não havia passado aí pelo que a gente passou, né, por essa pandemia, e acabou trazendo essa movimentação de distorção ali da volatilidade. Mas por que a volatilidade implícita não está aumentando? Olha, eu particularmente, o que a gente pode pensar é que os players ainda não começaram nenhuma posição mais intensa, talvez no mercado de opções, pensando em alguma coisa no sentido de proteção, ou talvez que ainda tem expectativa de uma movimentação ainda de um rally de alta para o mercado, ou acredito que de fato essas proteções aí vão começar a se intensificar mais próximo às eleições. Então, assim, eu falo que é um movimento estranho, porque a gente tem, né, uma situação de instabilidade política, uma situação de instabilidade econômica, não só no Brasil, né, mas a gente tem instabilidade econômica ao redor do mundo. E quando eu falo em instabilidade econômica, são movimentos aí que a gente está vendo aí de maneira atípica, como inflação em países que, enfim, tinham inflação baixíssima, ou mesmo não tinham inflação, estão sofrendo aí com essa condição, e é uma situação que vai afetando os países no mundo, e, consequentemente, aí os países em desenvolvimento acabam sofrendo mais, como o Brasil vem sentindo aí esse choque aí, né, essa inflação pegando um pouquinho mais pesado, mas a gente ainda não vê esse posicionamento aí para uma eventual proteção de carteira. Uhum. Ô, Léo, uma questão aqui, né? A gente sabe, na verdade, né, muito do perfil do brasileiro, quando a gente sente na pele, a gente começa a procurar, buscar alternativas, né? E a proteção, eu acho que também acaba acontecendo muito disso, inclusive pegando no gancho do que você falou. Muitos investidores, eles acabam buscando a proteção como uma forma de seguro da carteira, com as puts, por exemplo, conhecidas, né, como os famosos pozinhos aí, e nesse momento de volatilidade, aí sai todo mundo querendo fazer. Com isso, acaba ficando muito mais caro nesses momentos que tem essas instabilidades no mercado. A pergunta que fica é o seguinte: vale a pena fazer um seguro com opções nesses momentos, ou os gastos não compensam? Como fazer essa avaliação? Porque muitas vezes as pessoas, elas só pensam realmente nas opções quando está com a volatilidade e não aproveitam num momento onde a bolsa talvez esteja um pouco mais ou lateralizada ou menos volátil para fazer um hedge de repente das carteiras. Aí ela vai aproveitar mais para ir para as ações. Como entender isso, né? Principalmente para quem está entrando na bolsa agora, principalmente para quem nunca fez opção antes. Como saber, né, exatamente o momento de se fazer? É no momento da crise? É antes? Qual que é o seu conselho que você deixa aqui para os investidores que estão assistindo a gente? Olha, é o que eu falo, não adianta querer comprar o seguro, contratar o seguro depois que o apartamento pegou fogo, né? Então, se você vai montar uma proteção, tem que montar a proteção antes, quando de fato as opções estão bem baratas. Mas assim, o ponto é, vale a pena? O prêmio das opções que a gente paga, a taxa de carregamento é muito alta. Então, assim, montar simplesmente torrando dinheiro para estar montando proteção, você vai gastar uma grana se você for contabilizar isso ao longo de um ano. E eu, particularmente, acho que não compensa. Eu falo que a proteção mais barata que você pode fazer é uma boa diversificação e comprar boas empresas por bons preços. Então, se for utilizar o mercado de opções para estar protegendo a sua carteira, que você use outras estratégias para gerar renda, você gera um fluxo de caixa e utiliza parte desse fluxo de caixa para estar montando essa proteção. Porque aí você está montando uma proteção que é basicamente com o dinheiro do mercado, não um caixa, um dinheiro que você está torrando simplesmente por causa que você tem medo das oscilações de curto prazo.
Para quem está no mercado ou para quem está chegando no mercado agora, tem que entender que assim, oscilações de curto prazo é perfeitamente normal e que talvez a maior preocupação que a gente tenha que ter no curto e médio prazo não é com equity, não é com a nossa carteira se ela está valorizando ou desvalorizando, porque isso no curto e médio prazo não faz a mínima diferença. O que a gente tem que se preocupar é com a geração de caixa, geração de fluxo de caixa que vai nos dar capacidade de conseguir aportar mais e aí sim conseguir fazer os nossos investimentos crescerem com efeito bola de neve e isso sim lá na frente, no longo prazo, vai ter um efeito que vai fazer diferença aí na vida das pessoas, né? Então, assim, eu acho que o pânico, o medo, esse impulso, né, essa impulsividade, essa condição mais emotiva aí que o mercado acaba gerando, faz com que as pessoas cometam algumas atitudes que elas vão mais perder dinheiro do que qualquer outra coisa, né? Então, minha recomendação acho que seria essa. Tá certo. Léo, quero agradecer imensamente aí o nosso papo. Infelizmente, estou com o tempo aqui estourado, acabei falando muito. Fica o convite para você voltar mais vezes, porque eu sei que opções, a gente tem muito assunto para conversar, tem sempre gente com muitas dúvidas. A gente faz aí uma outra rodada aqui para a gente ficar com mais tempo aí, esclarecendo mais dúvidas dos nossos telespectadores. Obrigada, viu, pelo seu tempo. Um ótimo final de semana. Maravilha, eu que agradeço aí, muito obrigado pelo convite, um excelente final de semana e vamos acompanhando o mercado, espero poder participar aqui outras vezes com vocês e é isso, um grande abraço, um excelente dia. Obrigada, igualmente, com certeza, convite já feito, obrigada, tchau, tchau.